Eu não escrevo em português. Escrevo eu mesmo. Esta frase, esta poesia é do poeta português Fernando Pessoa, numa alusão à arte de escrever. Porque quando escrevemos, nós nos desnudamos, nós nos traduzimos, porque na escrita nós não estamos, nós somos. Então, pessoal da segunda série, nós iniciamos então agora, novamente voltamos ao estudo da dissertação argumentativa nos moldes do Enem. Nós vamos dividir esses momentos em pelo menos duas fases, a fase 1 e a fase 2. Nesse momento da fase 1, nós vamos recapitular o que nós aprendemos sobre dissertação do tipo argumentativa, que é o nosso foco ainda no Enem. E no segundo momento aí, nós vamos estudar mais as áreas que são cobradas no Enem. E por que esse ano? Não dá para deixar tudo para o ano que vem. São muitos eventos, né? Como estamos aí há algum tempo trabalhando com textos mais artísticos, cabe esse momento fazer uma pausa e trabalhar então essas questões voltadas para o concurso, para que não percamos aí, né, o jeito, né, o tato com esse tipo de texto científico. Nós vamos procurar fazer da seguinte maneira: darei a aula e toda semana passarei um tema novo. Procure escrever no seu caderno, exercitar a escrita à mão, não digitada. Isso não vai te ajudar. Pesquisar se necessário, mas copiar, não. Cabe aí a sinceridade, mostrar quem você é, para crescer, ok? Então vamos iniciar o nosso estudo de dissertação argumentativa. Então, como vocês viram nesse primeiro slide aí, há uma diferença entre dissertar e argumentar. Na dissertação, quando você é instigado a produzir um texto dissertativo, está pedindo que você trate de um tema com a intenção de analisá-lo, né? Você vai expor o seu conhecimento a respeito daquele assunto, explicando aí as ideias concernentes àquele assunto, os conceitos. É um texto em que você se coloca como conhecedor do assunto. Argumentar já está no plano do ponto de vista, da opinião. Ao argumentar, você vai gerar uma certa polêmica. Então, não adianta ficar em cima do muro. O texto do Enem, a proposta do Enem e a proposta que a gente sempre faz nas nossas provas bimestrais de redação, quando estamos aí presencialmente, ela tem a função aí de dissertar e argumentar ao mesmo tempo. Isso quer dizer que você precisa, para o seu interlocutor, apresentar o assunto, o tema, e em cima dele criar uma tese, um posicionamento, um ponto de vista. Se isso não for dessa forma, se você apenas dissertar, quer dizer que você vai zerar a redação do Enem. E deveria zerar também numa prova bimestral, porque afinal você está sendo repetitivo muitas vezes. E no caso do Enem, fuga ao tema e fuga ao gênero sem choro. O candidato zera a redação. Então, para que a minha redação, para que a minha dissertação argumentativa tenha consistência, eu tenho que produzir tese. E isso já no primeiro parágrafo, na introdução, já tem que ficar claro. Mas afinal, o que é tese? Será que você sabe? Do grego teses, tese é uma proposição a respeito de algo que é defendido por meio de argumentação, a fim de marcar uma opinião, um posicionamento. Quando se fala sobre defender a tese em uma dissertação argumentativa, espera-se que o autor do texto, diante do tema,
que foi proposto, formule uma hipótese, uma opinião a respeito do assunto e a defenda a partir de argumentos que comprovem e fundamentem essa tese. A intenção é fazer o interlocutor concordar com seus argumentos, mas se isso não for possível, que ele pelo menos compreenda o ponto de vista defendido e respeite a relevância do que ele está sendo tratado. Com isso, estamos querendo dizer que o texto dissertativo é um texto basicamente persuasivo. Você tem que conseguir persuadir uma outra pessoa que nem te conhece a acreditar na sua defesa, naquilo que você argumenta. Daí a necessidade de levar algumas estratégias muito à risca. É claro que nada substitui o teu conhecimento, a tua leitura, a tua visão de mundo, construída tanto na sua casa como aperfeiçoada pelo conhecimento escolar. Todavia, exige precisão. E essa é a precisão que nós queremos relembrar aqui. Não cansamos de mostrar essa ilustração toda vez que falamos de dissertação, até que vocês de fato decorem isso. Porque se isso não for decorado, não adianta ter conhecimento prévio, porque você não vai conseguir persuadir o seu interlocutor, o seu leitor. Então a dissertação é composta desta maneira aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão. O ideal para uma dissertação argumentativa é que ela tenha pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. 1 é pouco. 3 pode ser demais, mas pelo menos 2. Na introdução deve ficar claro a ilustração do tema, ou seja, você tem que deixar claro para o seu interlocutor qual é o tema que será tratado e a tese que você vai defender em cima desse tema. No desenvolvimento, obviamente, você desenvolve o quê? A tese que você anunciou ali na introdução. A tese, gente. Marque bem. Desenvolvimento está relacionado à tese. E na conclusão, que aqui nós chamamos de intervenção, proposta de intervenção social, para o caso do Enem, significa aí propor mudanças por meio de agentes sociais e mostrar aí os meios em que essas ações, essas propostas podem ser realizadas. Marque bem. Se não tem o meio, se você apenas aponta o que deve ser feito e não como deve ser feito, já está fazendo errado. Você só vai se apropriar da escrita dissertativa se escrever, e escrever com frequência. Tende a adquirir o hábito de escrever. Sem isso, não adianta pegar fórmula pronta. Só que quando a gente treina, escreve, nós acabamos por nos apropriarmos de alguns conceitos, de alguns critérios, somente assim, com a escrita. Sugerimos para a introdução de 5 a 7 linhas. Vamos treinar assim, procurando sempre levar à risca. E lembrando que a introdução ela tem 2 funções essenciais. 2 funções essenciais. Na introdução, tem que ficar claro a ilustração, ou seja, a contextualização do tema que você recebeu para escrever, e deve ficar claro qual é a sua tese. Tudo isso, e mais adiante nós vamos falar sobre isso, em 3 ou 4 períodos. Nesse exemplo que nós temos aqui, é de uma redação nota 1000 do ano passado, em que a gente consegue perceber bem aí o que nós falamos. Em vermelho está a tese, o posicionamento da candidata Eduarda Duarte, que ganhou nota 1000 neste ano. Para o desenvolvimento da sua dissertação, nós orientamos aí que o candidato escreva de 18 a 20 linhas. Qual é a função do desenvolvimento? É importante marcar isso. O primeiro deles, são 2 funções aí que são essenciais, né? O primeiro é oportunidade de defender sua tese e provar aí a qualidade do seu posicionamento a partir do aprofundamento de argumentos. Então você tem aí essas 2 possibilidades, que é defender a tese e provar a qualidade dela, né?
por meio do seu aprofundamento. Qual é a quantidade de parágrafos, então, ideal para o desenvolvimento? De 2 a 3 parágrafos, dependendo da quantidade de ideias. Nós sugerimos, pela experiência que temos, com alunos que tiraram sempre notas muito altas, de 3 a 4 parágrafos ao todo de dissertação, 2 de desenvolvimento. Vocês viram que mostramos no slide anterior ali um exemplo da redação ali, da introdução da candidata Eduarda Duarte, né? Ela tinha uma tese, e como nós não temos condições de ficar lendo o texto inteiro dessa candidata, nós pedimos, principalmente para aquele que já sabe da importância de uma redação para o seu sucesso acadêmico, né? A gente ouve pessoas que dizem assim, eu quero terminar aqui o ensino médio no Brasil, pretendo estudar fora. Você não vai se livrar nunca da dissertação. Oxalá que nunca mesmo, porque a dissertação é um texto em que você mostra quem você é, enquanto ser humano, ser social, né? Então é importante que vocês leiam o texto da candidata inteiro. Veja a introdução dela, em que ela ilustrou ali, que ela contextualizou o tema e defendeu uma tese. E percebam que agora, aqui no desenvolvimento, ela tem a oportunidade de provar aquela tese, de aprofundar aquela tese. Vou mostrar o texto para vocês podem parar o vídeo, dar uma lida com atenção, porque nós não teremos uma outra aula como essa. Com certeza, daqui para frente, a dissertação ela progride cada vez mais, de modo que a gente não volta mais nessa parte do assunto. Cabe a vocês se interessarem ou não. Então este é o desenvolvimento da Eduarda em relação à tese. Vocês podem dar uma lida depois com atenção. Podem parar o vídeo e analisar. E agora, por último, nós voltamos aí, porque já vimos em algum momento, vamos reavaliar aí a importância da conclusão na dissertação, tendo como base a tese, a introdução com a tese e o desenvolvimento da aluna Eduarda Duarte, que ganhou nota 1000 no Enem do ano passado. O modelo de conclusão dela vai aparecer para vocês aí. Bem, a conclusão tem duas funções que são essenciais. A primeira dela é sintetizar o que foi dito ao longo do texto. E a segunda é propor soluções. Aí temos o exemplo aí da candidata Eduarda Duarte, a conclusão dela atrelada ao desenvolvimento e atrelada, obviamente, à tese, já lá no primeiro parágrafo. Perguntas que são frequentes. É obrigatório colocar título? Não. Pode valer ponto se eu colocar título? Só se for bem construído. Se não for, pode fazer você perder pontos. Há alguma dica para a construção de um título? Sim. Vamos analisar então? A construção de um título bem feito pode acrescentar alguns pontos à sua redação. Mal feito pode tirar pontos da sua redação. Então, quais são os critérios? Primeiro de tudo, ele deve ser sucinto, 3 palavras-chave. Ele deve estar relacionado com algo que será abordado ao longo do texto. E por último, ele não pode ser um título óbvio. Para você pegar o jeito, você pode pegar alguns exemplos de algumas redações que tiraram nota 1000 desde 1998 até o dia de hoje. Você vai encontrar muitas redações com títulos que tiraram nota 1000, mas porque foram bem feitos. Mas também pode encontrar redações que tiraram nota 1000 sem título. Com relação à linguagem empregada na dissertação do tipo argumentativa no Enem, nós dizemos que ela é uma linguagem pessoal, mas ao mesmo tempo impessoal. Isso quer dizer que o que está sendo dito por você tem de ser colocado como se fosse uma verdade universal e não como se fosse uma opinião. Você está comprovando a partir disso a sua generosidade em relação à vida em sociedade.
Em primeiro lugar, é bastante coerente dizer que a educação no Brasil é bastante deficitária. É uma forma certa de escrever, em terceira pessoa. Errado seria dizer, em primeiro lugar, eu acho que a educação no Brasil é bastante deficitária. Procure utilizar os verbos empregados no tempo presente do indicativo. Isso dará mais força aos seus argumentos e, por consequência, mais credibilidade ao seu texto. O altruísmo e o pensamento ao longo prazo perdem cada vez mais espaço no mundo contemporâneo. Perdem está no presente do indicativo. Do mesmo modo, tal fato abrange não só os relacionamentos pessoais, como também nosso comportamento diante das maiores calamidades mundiais, o que faz com que olhemos através da tela da televisão desgraças em todo o planeta e continuemos a viver nossas vidas. Nessa prova que vale 50%, a redação vale 50%, o que se exige do candidato? Perdão, porque ali nós temos um errinho, agora que percebi. Exigem, não, é exige. Primeiro de tudo, cerca de 30 linhas de dissertação argumentativa a respeito de tema predominantemente social, científico, tecnológico, cultural ou político. Segundo, cumprimento com as 5 competências que são os critérios que devem ser desenvolvidos durante os anos de escolaridade: domínio da língua, organização textual, conhecimento de atualidade, capacidade de formar e expor uma opinião, entre outros. Esses domínios aí estão dentro das 5 competências que veremos daqui a pouco. 3. Saber elaborar propostas de intervenção para o problema desenvolvido no texto, sem ferir os direitos humanos. Então aí nós temos três critérios super importantes para você levar em consideração sempre, toda vez que você treinar os seus textos, né? Treinar a sua escrita. Relembrando então as competências do Enem, nós temos aí a competência 1, domínio da escrita formal da língua portuguesa, em terceira pessoa, né? Cuidando com vocabulário, cuidando com pontuação, cuidando com a gramática e a ortografia de um modo geral. 2. Compreender o tema e não fugir do que é proposto. Veja que nós temos uma competência 2 para analisar se você entende aquele tema, aquele assunto ali. Se você entende a solicitação, né? E perceber aí se você escreve dentro dos limites dissertativos, argumentativos aí. E na competência 3 é o teu conhecimento de mundo, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nesse caso aqui, nós estamos avaliando a tua leitura, teu conhecimento mesmo, teu aprofundamento, né? E por competência 4, nós entendemos aí o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí é o uso da língua a seu favor, com coesão, com coerência, o domínio mesmo da harmonia do teu texto, a harmonização do teu texto. E a competência 5, o respeito aos direitos humanos dentro de uma proposta de intervenção. Então estamos esperando aí que aqui dentro desse contexto mostre que você é tolerante, que você respeita a pluralidade cultural, respeita o outro, né, as individualidades, de uma maneira bem abrangente. Por que a redação então é tão importante? A redação é importante porque ela tem um caráter interdisciplinar. É por meio dela que você mostra, como nós vimos com a frase do Fernando Pessoa, inicialmente, né? Quando eu me mostro, quando eu sou, né? Então, ela tem a possibilidade de você colocar em prática todo o seu conhecimento. Você não aprende na redação, fica claro se você aprende para a vida ou se você aprende para uma prova apenas e depois esquece. Em redação não se engana ninguém. Por isso que a gente valoriza tanto ela, por isso que ela é tão valorizada. Ainda bem que é assim, repito. Então é importante lembrar que a competência 2 requer a aplicação de conceitos às várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Dessa forma, o Enem valoriza a sugestão de um tópico
de outra disciplina, sempre. E esse tópico aí vem a corroborar aí com a argumentação do candidato. Como fez um candidato desses numa prova de 2012, cujo tema era Imigração para o Brasil do século XXI, empregando o conhecimento de história. Veja só, ele utiliza ali, desde o Brasil colônia, a imigração para o Brasil é expressiva. Foi preciso povoar o território para garantir o controle da religião e, além disso, escravos foram trazidos da África para satisfazer as necessidades econômicas das lavouras. Mais tarde, já no Brasil, Império, com a abolição da escravatura, imigrantes europeus encheram os portos brasileiros para substituir a mão de obra e embranquecer a população. No Brasil República, a abertura para o capital estrangeiro trouxe multinacionais para o país. Nesse século XXI, as causas da imigração são outras e decorrem dos avanços do país. Perceba que ele usa 3 conceitos aí da história: o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república. Isso aparece no 2º parágrafo do texto do candidato. E aqui fica uma opinião minha, tá? Mas de experiência que eu tenho. Um candidato que despreza o passado, ele não tem uma argumentação digna. É importante falar do passado, sim. É importantíssimo para poder argumentar sobre o presente. Com relação à proposta de intervenção, a conclusão, quanto ela vale? 1/5 da prova, ou seja, 200 pontos. Quais os critérios mais importantes? Numa conclusão, os critérios que se levam em consideração aí que ela permite ao leitor o julgamento sobre sua execuibilidade, ou seja, a exposição da intervenção e os detalhamentos dos meios para realizá-la. Em B ali, respeitar os direitos humanos, cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. E em C, intervir com propostas concretas, consistentes com o desenvolvimento das suas ideias. Ou seja, isso é super importante numa dissertação, numa conclusão, né? 3. Antes de elaborar a sua proposta, procure responder as seguintes perguntas, né? Não proponha conclusões, não faça conclusões sem pensar nisso aqui que eu coloquei aqui. O que é possível apresentar como proposta de intervenção na vida social? Como viabilizar essa proposta? Pense nisso antes de escrever. Aliás, essas perguntas elas podem ser feitas já lá no momento em que você leu a coletânea e já se deu conta de qual a tese que você vai defender. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na segunda fase do nosso estudo de dissertação, quando a gente falar de planejamento do texto. Recapitulando tudo que nós falamos aqui, além de uma boa argumentação, o sucesso na redação do Enem é garantido se cumprido com os seguintes aspectos. A estrutura tem que ser ortodoxa, ou seja, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, nos moldes da dissertação argumentativa. Uma preocupação social, tem que mostrar aí no teu texto que você é preocupado socialmente. E aqui não dá para ser fake. O corretor percebe isso, daí a necessidade de pensar muito naquilo que você vai colocar, como nós falamos ali ao final. Né? Fazer a pergunta, para que serve, né? Por que é importante. Pense em tudo isso. A linguagem, que deve ser sempre impessoal. A interdisciplinaridade, ou seja, colocar em prática aquilo que você aprende nas demais áreas do conhecimento. E a proposta de intervenção. Os problemas gerados por surtos e epidemias no Brasil. Esse é o nosso primeiro tema. A proposta completa vai para o aluno NET. Procure ler a coletânea de texto com atenção. Tire dali números, siglas. Consiga, a partir daquilo que você lê, extrair dali uma possibilidade de tese. Não ignore a coletânea. Não escreve o que lhe vem na telha. Pense em tudo que foi falado durante essa aula. Abraços, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.